Essa disciplina, Educação à Distância e Métodos de Autoaprendizado, tem duas finalidades. A primeira finalidade está em apresentar alguns conhecimentos de relevância sobre a modalidade à distância. A segunda finalidade é a de desenvolver algumas habilidades indispensáveis para o autoaprendizado a partir de algumas referências didáticas para garantir o processo educativo. Assim, desenvolvemos a disciplina a partir de 4 capítulos. No primeiro capítulo, a EAD, Aspectos Históricos e Sociais. Um segundo capítulo, em que tratamos dos métodos de autoaprendizagem na EAD. No capítulo 3, o texto como elemento de autoaprendizagem na EAD. E, por fim, no capítulo 4, orientações ao estudante do programa de pós-EAD. Para tratar do capítulo 1, vamos apresentar algumas ideias, pensamentos e depoimentos que auxiliarão no estudo e compreensão sobre os aspectos históricos e sociais da EAD. Para início de conversa, uma pergunta: o que é EAD? Algumas definições mais comuns afirmam que é um processo de ensino e aprendizagem mediado por tecnologia, ou processo educativo onde professores e alunos estão separados espacial e ou temporalmente. E ainda, aqui eu diria que é uma das definições mais completas, é que é uma forma de estudar de forma colaborativa a partir de recursos de mediação pedagógica e tecnológica. Carlos é tutor presencial, e ao ser perguntado sobre o que pensa a respeito da EAD, faz o seguinte comentário. Porque o que foca mais o ensino à distância? Como o próprio nome fala, à distância, tá? Tu percebe que o profissional que está estudando, ele está dentro do mercado ao mesmo tempo, entende? Ele não está estudando só dentro de uma sala de aula, ele se projeta para o mercado, porque ele está estudando lá fora, ele desenvolve o conhecimento dele lá fora, em cima de uma biblioteca, de uma internet, de alguma forma ele está desenvolvendo constantemente. E as empresas gostam muito disso aí, entende? Que tu tenha um foco em cima do lado profissional. Com a opinião de Carlos, podemos refletir sobre o processo de aproximação daquele que estuda com a sua realidade. Nesse sentido, não há e não pode haver distância para o processo educativo. Deve haver aproximação entre teoria e prática, entre educação e vida social. E para pensar com mais profundidade, vejamos o pensamento de John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. Ou seja, a educação é um processo histórico, fruto da experiência racional e emocional do ser humano em suas relações. A EAD converge para benefício e favorecimento do desenvolvimento humano e faz proveito de todo o acúmulo cultural e tecnológico. Sob o aspecto histórico, alguns autores afirmam que a educação à distância remonta aos tempos da escrita. Podemos imaginar a revolução que esse invento proporcionou. O que antes só podia ser transmitido oralmente, a partir da escrita, pôde ser comunicado sem a necessidade de um narrador presente. Mas o mais comum na literatura sobre EAD é que ela está dividida em 3 gerações. Na primeira geração, que teria como principal veículo a correspondência. A segunda geração, que passou a contar com as novas mídias. E a terceira geração, a geração online, que possibilitou recursos síncronos de interação. Além do aspecto histórico, é interessante refletirmos sobre a influência da EAD na experiência pessoal e profissional. Nesse sentido, perguntamos: estudar na modalidade EAD auxilia no desenvolvimento pessoal e profissional? Vejamos como isso se tornou concreto para a Sandra. Se não fosse essa educação à distância, eu também não poderia estar onde eu estou hoje, né? Como coordenadora de uma unidade de educação infantil. Isso abriu um leque bem grande. Da mesma forma, para muitas pessoas, realizar o projeto de formação, de cursar um curso de graduação ou de pós-graduação, só se tornou possível com o advento da EAD.
Para pensar sobre isto, partilho o seguinte pensamento. Se você quer transformar o mundo, experimente primeiro promover o seu aperfeiçoamento pessoal e realizar inovações no seu próprio interior. Deste ponto em diante, as mudanças se expandirão em proporções cada vez maiores. Tudo o que fazemos produz efeito, causa algum impacto. Dalai Lama. Mas essa experiência de aperfeiçoamento não é estritamente individual, depende também da interação entre pessoas. Ao ser perguntada se os recursos tecnológicos substituem ou substituirão a presença do outro, de um mediador, a professora Sandra afirma o seguinte. Eu acho que não. Eu acho que não, porque assim, mesmo a gente tendo todos esses recursos a nosso favor, como a internet, que a gente todos os dias pode ter o acesso, né? Mas a gente precisa ter o humano do lado, a gente precisa ter aquele conversar, olhar nos olhos, isso é muito importante, né? Então eu acho que não vai estar substituindo, não. William James lembra ainda que o encontro com o outro promove uma infinidade de interações e subjetividades, dizendo: quando duas pessoas se encontram, há, na verdade, 6 pessoas presentes. Cada pessoa como se vê a si mesma, cada pessoa como a outra a vê e cada pessoa como realmente é. No contexto da EAD, o processo de construção do conhecimento se dá pela interação de uma comunidade de aprendizagem, pelo encontro de pessoas, ideias, teorias e práticas. Interação que pode ser facilitada pelas tecnologias, mas jamais substituída. Sobre o impacto e oportunidade que a EAD criou, colhemos os seguintes relatos. Então, em forma de impactar socialmente e tal, o ensino à distância veio com força total, porque a gente vê o pessoal optando por isso aí. Gente que fazia até ensino presencial, concluiu o ensino presencial, hoje está fazendo o ensino à distância, porque facilitou, entende? É uma forma de se jogar mais cultura dentro da sociedade. Então, assim, se você for olhar para as empresas hoje, né, tem muitos profissionais assim, em termos de fábrica ou de empresa no geral, hoje que tem nível superior. Em função de quê? Em função dessas possibilidades que surgiram. De alguma forma impactou na parte cultural desses funcionários. Né? Então, o impacto social que eu acho que a educação à distância cria, ou ela está começando a quebrar as barreiras, é o próprio preconceito que as pessoas têm hoje sobre a educação à distância. Existe um pouco de preconceito ainda se esse ensino vai ser válido, se esse ensino realmente se aprende, se tem uma avaliação, se tem uma metodologia. Só que isso tem que ser esclarecido para as pessoas que há uma avaliação, há uma metodologia, há uma forma de pensar. Quebrando esse paradigma que as pessoas têm, que o aluno tem que frequentar as 4 horas diárias dentro de uma sala de aula, ele vai aprender também fora dessa sala de aula e eu acredito que daí o contexto social vai ser muito mais forte e vai dar um agregado muito maior ao aluno. É ponto comum que a repercussão social da EAD proporcionou algumas facilidades no processo de formação de diferentes pessoas e instituições. Podemos confirmar que a EAD rompeu os modelos convencionais de ensino e aprendizagem e possibilitou um novo paradigma educativo, um paradigma sustentado na autonomia. Para reforçar nossa investigação sobre os conteúdos do primeiro capítulo, deixo o seguinte poema de Carlos Drummond de Andrade. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou em tudo que estava perdido? Era o início de tua melhora. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas se desejarmos fortemente o melhor
e, principalmente, lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida, porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Para finalizar, desejo que você tenha um ótimo estudo e que a pós-graduação à distância lhe permita o melhor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Bons estudos e até mais! Enquanto uns ouvem atentamente, outros falam, gesticulam, discutem ou fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. O tema do segundo capítulo é Métodos de Autoaprendizagem. Fernanda, Anderson, Josiane e Sandra são estudantes na modalidade à distância e vão nos contar como realizam seus estudos. Primeiramente, vamos ver as dificuldades encontradas por eles na modalidade à distância. Anderson é estudante na modalidade à distância na Uniaselv. Então, as dificuldades que eu encontrei quando eu fui estudar na modalidade de educação à distância, eu acredito que é até as dificuldades que a maioria das pessoas vão encontrar. Às vezes, eles não têm as habilidades com relação às mídias, nem uma hora atividade num computador, uma hora atividade para tirar e ler um CD, ou ver um DVD, ou pesquisar materiais diferentes daquele padrão do livro que é dado ao aluno. Então, eu acredito que a maior dificuldade nossa é quebrar nosso sistema de ensino por um livro em busca de outras informações utilizando a tecnologia. Enquanto que para Josiane, as dificuldades estão mais relacionadas aos assuntos. Quando tem algum assunto que é fora do que eu realmente estou acostumada, eu encontro um pouco de dificuldade em questão de dúvidas. Às vezes, quando é um texto muito com vocabulário muito rebuscado, às vezes eu encontro algumas dúvidas. A minha maior dificuldade é essa. Já para Sandra, o mais difícil é que às vezes a gente vai na biblioteca e não consegue ter os livros. Eu gosto muito de ler a referência que o professor coloca lá no final do livro. Também está procurando e está lendo esses livros. Então, o que eu vejo para mim, a pior dificuldade é encontrar esses livros, que são bem interessantes, que às vezes assim, a gente pode até estar adquirindo para a gente mesmo, para a nossa biblioteca, e às vezes a gente não acha nem para vender e nem para estar pegando na biblioteca para a gente tá lendo, né? cada um tem suas dificuldades, que vão desde o manuseio dos recursos audiovisuais até a dificuldade em encontrar materiais que complementam os estudos. Se pararmos para pensar, em tudo encontramos dificuldades. Por isso, o desafio está em aprender a aprender com as diferentes situações que enfrentamos em nossa vida. Para Anderson, quem estuda na modalidade à distância deve. Olha, para mim, o mínimo que a pessoa que vai fazer uma educação à distância, o mínimo que ela deve fazer é ler esse caderno de estudo que é disponibilizado para ele. Isso é o mínimo que o aluno deve fazer. E depois evoluir. Um hábito que eu tenho, eu pego os livros que estão ali dentro desse manual e procuro ler. Eu tenho alguns livros em casa, procuro me informar. Tem dicas de vídeos e de filmes, não só didáticos, mas de filmes mesmo, que são ótimos, que você traz para aquele momento o que você está aprendendo. Então, o que eu faço é uma leitura do caderno, um resumo daquele conteúdo, e ali eu procuro, através de vídeos ou de filmes, interagir com o meu conhecimento pessoal. Quando as dificuldades surgirem, a melhor atitude é buscarmos ajuda com quem tem conhecimento no assunto. Nesse caso, o tutor presencial estará acompanhando você nesta caminhada. Além disso, poderá acessar a plataforma virtual de aprendizagem, que encontrará materiais de estudos, ou poderá entrar em contato com o tutor online, que irá lhe ajudar nas dificuldades que porventura vierem a surgir. Como estudante na modalidade à distância, a melhor estratégia de autoaprendizagem é você organizar o seu tempo de estudo.
Geralmente as pessoas deixam as atividades, os trabalhos para a última hora. Para a Fernanda, hoje em dia eu não deixo mais, mas teve uma época mais na escola, quando eu era criança, eu deixava mais para a última hora, mas depois eu fui vendo que isso é prejudicial para o próprio estudo, porque se você for deixar tudo para a última hora, acaba não saindo tão bom como você gostaria. Então, hoje eu geralmente faço um pouco antes do prazo determinado para entregar os trabalhos. a mesma situação é comentada por Anderson. Olha, eu já cheguei a fazer isso, já cheguei a deixar para a última hora. Como todo bom brasileiro, a gente costuma deixar as coisas para a última hora. Só que assim, ó, o conhecimento que você vai obter é pequeno, porque você vai estar limitado somente àquele caderno, porque você não vai ter mais tempo hábil para fazer uma pesquisa, para fazer uma leitura, para assistir um filme. Então você está limitado devido ao teu espaço de tempo ser curto a fazer somente aquela leitura mínima do caderno. Um dos piores inimigos de quem estuda nesta modalidade é o hábito de deixar para o outro dia as leituras, as atividades de estudos, os trabalhos e só procurar ajuda quando os prazos estão se esgotando. Estes são problemas gerados pela falta de planejamento e de organização das atividades. Outro aspecto relevante é você conhecer as suas características individuais de aprendizagem, pois assim poderá estabelecer uma metodologia de estudos que seja mais produtiva e significativa. Explore todas as possibilidades de estudo. Organize seu tempo de estudos. Além de superar as dificuldades de estudos e organizar seu tempo, outro aspecto importante é destinar um local de estudos. Para a Josiane, o local de estudos é em casa. Eu me sinto mais à vontade em casa, me concentro melhor, é um ambiente que eu estou mais habituada, ali eu já tenho tudo que eu preciso, os livros, em computador, internet. O local de estudo de Sandra é em casa, né, à noite, porque aí como a gente trabalha o dia todo, né, sobra o período da noite, então num quarto, sozinha, sem ter ninguém falando, aí eu vou lendo, vou grifando o caderno, né, o que eu acho mais interessante, e já vou resolvendo os questionários, já vou fazendo as autoatividades para chegar no final, no próximo encontro, a gente já ter tudo certinho respondido, né? Mesmo que você estude em seu local de trabalho, procure destinar em sua casa um espaço para seus estudos. Este local deve estar sempre arrumado, de tal forma que a atividade de estudo se transforme num ritual e um momento especial de estudo. Para finalizar este capítulo, cito Rubens Alves, que diz: quem se sente fascinado pelo mar acaba por descobrir as maneiras de construir barcos e de navegar. Se o mar não me fascina, se ele me dá medo, por que razão haveria de querer aprender a arte de construir barcos e de navegar? É o fascínio que acorda a inteligência. O conhecimento surge sempre no desafio do desconhecido. Bendito que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Vós que o tempo das ideias, largo, abris as multidões para o batismo luminoso das grandes revoluções. Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus, fazei desse, rei dos ventos, ginete dos pensamentos, arauto da grande luz.
Este fragmento do poema O Livro e a América, de Castro Alves, convida-nos a refletir sobre a importância do livro e, consequentemente, da leitura. Acreditamos que você também compartilhe desta opinião, pois escolher fazer um curso de pós-graduação à distância, a leitura de textos, tanto do caderno de estudos como de outros materiais, será fundamental. Será a partir da interação com textos que você desenvolverá a sua autoaprendizagem. Neste capítulo, os objetivos de aprendizagem são compreender como os elementos linguísticos, o conhecimento de mundo, o conhecimento compartilhado, as inferências e os fatores de contextualização interferem na compreensão de texto e, consequentemente, no seu aprendizado. O segundo objetivo deste capítulo sugere que você adote técnicas de leitura como elaboração de resumos e de mapas conceituais, visando a assimilação e ampliação do seu conhecimento a partir de textos. Trouxeste a chave? Chega mais perto e contempla as palavras. Cada um tem 1000 facetas secretas sobre a face neutra e te pergunta sem interesse pela resposta, pobre o terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Carlos Drummond de Andrade. O texto, elaborado pelo professor autor, aguarda a sua leitura, aguarda a sua chave. Sim, pois ao ler os textos, a produção de sentidos só pode acontecer se você, ao manipular o caderno, souber como dele extrair o máximo possível de conteúdo, isto é, se souber agir como leitor experiente. Mas que ações auxiliam um leitor experiente? Como é possível antecipar um pouco do conteúdo do caderno? É o que nos conta a aluna Sandra. Olha, começando a ver quem é o professor, né? Eu acho bem interessante. Quem é o professor dessa matéria? A gente já fica toda eufórica, né? Querendo saber. E eu já, no primeiro dia, já folhei todo para ver o que é o decorrer da disciplina, né? Se ela vai estar falando de que assunto, como, né? Tudo certinho. Então, eu praticamente passo o olho em todo o caderno. Como sugere a Sandra, a atitude de folhear o caderno integralmente, antes de fazer a leitura propriamente dita, reflete um conhecimento de como abordar o texto de maneira eficaz. As pistas, quem é o professor autor, a estrutura geral do caderno, permitem que o estudante crie hipóteses a respeito do que vai encontrar ao longo da leitura do caderno e, ao longo da leitura, vá confirmando algumas destas hipóteses. Desta forma, a leitura torna-se muito produtiva e você tem a sensação de que está controlando o seu aprendizado. Também, ao fazer esta inspeção inicial sobre o caderno, você encontra os objetivos de cada capítulo. Mais uma pista que só leitores atentos reconhecem e sabem como dela tirar proveito. Falando em leitura produtiva, vejamos o que ela significa para o Anderson. Eu acho que uma leitura produtiva aproveitada, ela é uma leitura onde traz para a pessoa, o momento que ela está aprendendo, as suas experiências profissionais, pessoais e sociais. Se nesse momento de leitura ele tiver essa carga de conhecimento, ele vai ser uma leitura muito mais prazerosa e ele vai assimilar muito melhor essas informações. Realmente, o estudante que consegue fazer associações entre o conhecimento de mundo, as suas experiências, o conhecimento compartilhado e o conteúdo apresentado no caderno de estudos, aprende com mais facilidade. Daí a importância que foi salientada no caderno de estudos para que você esteja atento aos exemplos que o professor autor traz. Vamos agora falar de algumas dificuldades na leitura. O que pode ser feito para minimizar seus problemas? Algumas soluções são apresentadas pela Josiane, pela Sandra e pelo Anderson. Daí eu busco referente a vocabulário, a conteúdos que às vezes são mais distantes do que eu conheço, da minha realidade, do que eu conheço. Daí eu busco às vezes leituras complementares, dicionário. Aí eu vou lendo, vou grifando o caderno, né, o que eu acho mais interessante e já vou resolvendo os questionários, já vou fazendo as autoatividades.
Geralmente de assuntos maiores, quando um contexto é maior, ou quando esse texto ou esse estudo, ele não é muito familiar à minha vida, à minha educação, ou o que eu aprendi. Então ali eu vou ter que fazer um resumo e buscar informações adicionais para agregar essa informação ao meu conhecimento. Então, a consulta a outros materiais, a realização de resumos, como comentei no caderno de estudos, são atitudes importantes para conseguirmos estabelecer relações entre o conteúdo do caderno e o que já sabemos sobre aquele conteúdo. Aprender na educação à distância é um processo que depende fundamentalmente da interação entre um leitor ativo, autônomo, que dialoga com o que está sendo dito. Portanto, para que o conteúdo do caderno faça sentido, deve haver interação entre os conteúdos apresentados pelo professor autor e os conhecimentos que você já tem sobre o assunto. É assim que você pode ampliar sua aprendizagem. Os métodos e as técnicas foram apresentados. Agora torcemos para que a sua decisão de usá-los ou de encontrar outras alternativas seja positiva. O capítulo 4 do Caderno de Estudos de Educação à Distância e Métodos de Autoaprendizagem tem por finalidade apresentar a estrutura de funcionamento dos cursos da Uniaselv Pós, para que você possa realizar com segurança as atividades planejadas em seu curso. Na Uniaselv Pós, todo o planejamento de cada curso é pensado por uma equipe multidisciplinar. A Uniaselv Pós, além da mediação pedagógica, também viabiliza o processo de mediação tecnológica, a partir de recursos como a videoaula, o material autoinstrutivo e a plataforma virtual de aprendizagem. A videoaula tem a finalidade de incentivar os estudantes para o autoestudo, de dar sentido aos conteúdos presentes no respectivo caderno de estudos e de aproximar você do conhecimento científico e técnico. O material autoinstrutivo, que é o caderno de estudos, ocupa um papel de destaque no programa de pós-graduação da Uniaselv Pós. Você vai recebê-lo ao iniciar cada disciplina. É a partir da leitura dos capítulos e da realização das atividades de estudos propostos que você pode avaliar como os conteúdos têm contribuído para o seu crescimento pessoal ou profissional. Professora Beth, como o material contribui para a autoaprendizagem do aluno? Os professores autores participam de uma capacitação para a elaboração do material didático. Assim, todas as diretrizes para a escrita estão relacionadas ao uso de técnicas e meios que levem o estudante a relacionar o conteúdo do caderno com a prática, por meio de exemplos, modelos, reflexões, problematizações, exploração de outras fontes de informação e de sua experiência de vida. Além disso, os cadernos também seguem uma estrutura diferenciada, pois a situação de leitura na educação à distância, em que o aluno manipula o material, também é diferenciada. O aluno pode ler o material no lugar e na hora que julgar mais convenientes. Por isso, o caderno está dividido em capítulos, organizados de maneira gradual. Assim, você consegue iniciar e concluir um capítulo, obtendo a sensação de finalização e progresso. A linguagem do material é acessível, explora relatos ou exemplos pessoais para aproximar ou aplicar determinadas teorias do dia a dia. Faz indicações de leituras e filmes para aprofundamento dos conteúdos e apresenta atividades de estudo. Além dessas sugestões, a plataforma virtual de aprendizagem também oportuniza outros momentos de autoaprendizagem. Não é mesmo, professor Norberto? Na plataforma virtual de aprendizagem, o aluno pode conhecer toda a dinâmica do curso, realizar a avaliação institucional, interagir com o tutor online, obter informações sobre o seu curso e notícias da instituição, realizar download de materiais ou modelos de autoestudo, consultar leituras complementares sugeridas pelos professores autores, acessar as ferramentas de interação como fóruns, chat e assim por diante, consultar suas notas, ver as perguntas mais frequentes, manter contato com a equipe pedagógica Uniaselv Pós.
E como o aluno sabe se foi aprovado ou não em cada disciplina? Para que o aluno seja considerado aprovado na disciplina, será necessário que possua o conceito mínimo C, como resultado final das avaliações. Os alunos que receberem conceito D ou E estarão reprovados na respectiva disciplina e deverão refazê-la em outra turma. Todas as disciplinas do curso seguem esta mesma forma de avaliação. O conceito estará disponível no site da instituição. Você pode acessá-lo com login e senha. Muito bem, professora Beth. Não podemos esquecer do TCC. O estudante deverá cursar a disciplina preparatória, Metodologia do Trabalho Científico, MTC, para a elaboração do trabalho de conclusão de curso, TCC. Elaborar e apresentar o trabalho em um período máximo de 3 meses após a última disciplina do curso e ter o trabalho de conclusão de curso aprovado. Para saber mais sobre o TCC, leia o Guia do Pós-Graduando, disponível no site da Uniaselv Pós. Dupla delícia. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Mário Quintana.